Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Deus abençoe você grandemente. Você está no canal O Reino em Pauta, todas as manhãs, todos os dias, levando uma palavra viva ao seu coração. Muito obrigado pela comunhão, muito obrigado aos nossos queridos irmãos pelo joinha, pelo compartilhar. Muito obrigado. Que Deus abençoe você. Se você acessou o nosso canal agora, faça parte do canal, se inscreve aí, nos ajude a levar a palavra do reino a todos os povos e toda a gente. Queridos, a nossa série em curso tem um tema que é Separados para o Evangelho de Deus. Está muito interessante esse tema, porque nós estamos falando de duas coisas. Vamos especificar duas coisas dentro da chamada para o Evangelho de Deus, ou dentro de tal separação, né? Primeiro, nós falamos sobre o Saulo. O Saulo é um exemplo muito clássico daquilo que eu estou pregando aqui, da proposta desta série, desta mensagem, né? O Saulo, todo mundo conhece, é o Saulo de Tarso, é aquele que perseguia a igreja, entendendo que estava certo. Ele entendia que estava fazendo um favor para Deus. Mas, no entanto, no capítulo 9 de Atos, ele recebe um toque da chamada, da separação de Deus na vida dele. A partir daquele dia, Saulo é separado para o Evangelho. E no conteúdo da separação para o Evangelho, tem uma chamada na vida de Paulo. Essa chamada também, ela não é só na vida de Paulo. Eu posso inferir aqui, ou falar e firmar até categoricamente que essa chamada apostolar, ela é para a igreja. A igreja de Deus, ela é apostólica. Por que a igreja é apostólica? O apóstolo significa ser enviado. Então, a partir do momento que o Evangelho de Deus nos separa, nós recebemos o apostolado como igreja. A igreja tem a missão, né, de levar o Evangelho, porque ela recebeu da parte de Deus o Evangelho. Ela foi separada para o Evangelho. A partir do momento desta separação, então, você automaticamente leva esta palavra. Leva de forma orgânica. Porque o Evangelho, queridos, ele é constitutivo. Vamos entender isso? O Evangelho é constitutivo. O Evangelho, ele entra no interior. E quando ele entra no interior, ele muda o interior. E quando o interior é mudado, o que acontece com o exterior? O exterior, ele passa a receber um toque diferente. Ele agora é a expressão do interior. O exterior expressa o que recebeu. A mudança no interior vem por lá de fora como expressão. Então, quando você olha uma pessoa transformada, alegre, feliz, mudada, cheio de paz, você não precisa perguntar se a pessoa está bem. Você vai ver. Por que você vai ver? Porque aquela mudança já aconteceu no interior. Agora vem comigo. Você olha uma pessoa triste, por exemplo. A pessoa passou um problema, está com um problema interior, emocional, né, uma situação. Essa situação, ela aparece por lá de fora, a expressão. Então a expressão, a tristeza no coração de uma pessoa, a expressão é o quê? De tristeza. Não tem como você estar triste e expressar alegria. É um choque, é uma mudança. Então, amados, essa mudança é uma realidade quando o Evangelho chega. Por isso que o apóstolo Paulo, eu quero que você veja comigo de novo, né, o texto de Romanos, o capítulo 1, o versículo 1, ele diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado
para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, Paulo, servo. Ele não fala Saulo. Por que ele não fala Saulo? Porque Saulo foi transformado. Saulo é um homem natural. Era o nome de Paulo. Mas eu vou inferir aqui na minha mensagem que Saulo é um homem natural. Porque Saulo teve que encontrar com Jesus, tá? Teve que ter um encontro real com Jesus. E então agora, em Romanos, ele já não fala, ele já não se apresenta como Saulo. Porque Saulo já não é mais interessante. Saulo era uma coisa do passado. Era uma coisa do costume romano, uma coisa do costume daquela época, era um nome costumeiro daquela época. Agora, ele se apresenta o seguinte, Paulo. Outra coisa que eu quero observar aqui é que nunca ele poderia, por exemplo, se apresentar Saulo, servo. Saulo não é servo. O homem natural não é servo. Então você entende que no nosso natural, nós nunca estamos prontos a servir. A palavra servo está relacionada a serviço, a servir, a cooperar, a ajudar. Então aqui ele começa, Paulo, servo. Porque o Paulo foi transformado no caminho de Damasco, com o tocar do Senhor, com a presença do Senhor, com o manifestar do Senhor. Esse Saulo transformou em Paulo agora. Agora o perseguidor da igreja, lá na frente, ele começa a ser perseguido. Ao ponto de ser preso e morrer em uma prisão. Dar a sua cabeça prêmio, porque recebeu uma transformação. Gente, que poderoso é o Evangelho de Deus. É incalculável o poder do Evangelho de Deus. Quando você recebe o Evangelho de Deus, você tem uma mudança extremamente real. Aqui nós estamos falando não mais de Saulo, agora estamos falando do Paulo. Paulo, servo. Paulo, disponível. Paulo, pronto para servir. E aí diz assim, ó. Paulo, servo de Cristo Jesus. Não tem como eu entender diferente aqui. Quando fala Cristo Jesus, eu entendo no meu espírito que aponta primeiro Cristo, depois Jesus. Jesus representa o homem, Cristo representa Deus. Então, por que esse homem Saulo agora é Paulo e é servo de Cristo Jesus? Porque agora Deus entrou dentro dele e o fez seu servo. Este é o poder do Evangelho de Deus. É o poder transformador do Evangelho de Deus. Então, Paulo, servo de Cristo Jesus, agora sim, chamado para ser apóstolo. Olha só, irmãos, chamado para ser apóstolo. Separado para o Evangelho de Deus. Chamado para ser apóstolo. Existe uma chamada na vida do servo. Existe uma chamada na vida do que serve. Qual que é a chamada na vida do que serve? Uma chamada apostólica. A chamada apostólica é um envio. Assim que o Evangelho de Deus entrou dentro de mim, dentro de você, ele nos constituiu e nos fez uma carta lida pelos homens. A partir do momento que os homens leem essa carta, este Evangelho passa a governar
outras pessoas com o seu poder. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, o judeu, o grego, o gentio, não importa quem. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, quando você recebe a constituição do Evangelho de Deus, você agora é um instrumento do Evangelho. Você agora é uma carta lida pelos homens. Então, o Evangelho não é um dogma. O Evangelho é uma escrita. O Evangelho é a palavra. O Evangelho é o Deus que constitui homens para vivenciar o poder de Deus do seu Evangelho. Através desse Evangelho, pessoas são transformadas, como eu já disse. Neste momento, eu quero só dizer quem você é em Deus. Abra o teu coração e ore comigo. Pai, muito obrigado por a sua palavra, pela palavra poderosa. Oh Deus, obrigado pelo Evangelho. Obrigado por esse instrumento poderoso que atua com poder. Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Abençoe os meus irmãos. Abençoe a cada um. Para a tua glória nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até amanhã.